Bora continuar então, galera? Vamos continuar então corrigindo agora as atividades, certo? Correção das atividades, lista 2 de atividades, né, de exercícios do ano 2021. Vamos nessa. Vamos lá, primeira questão. Renda per capita é um indicador muito utilizado para mensurar a situação econômica de um país. Seu cálculo é realizado pelo... Como que a gente faz o cálculo para saber a renda per capita? Ok? Como que é feito esse cálculo aí, galera? Diferença entre a quantidade de nascimentos e óbitos em um país, essa diferença aqui a gente faz para poder entender o crescimento vegetativo, certo? O crescimento natural de uma população. Então, tá fora. Soma de todos os rendimentos de um país durante o ano, a renda per capita. Eu quero saber por cabeça, por pessoa. Divisão da renda nacional pelo número de habitantes de um determinado país. Soma de todas as riquezas de um país em determinado ano. A renda per capita. É a divisão, né, de todos os lucros que um país pelo número de habitantes. Certo? Então, aqui nós temos falso, falso, verdadeiro, a letra C. Beleza? Qual o objetivo das medidas do Índice de Desenvolvimento Humano? Qual o objetivo, né, desse Índice de Desenvolvimento Humano? O Índice de Desenvolvimento Humano, galera, deixa eu dar um zoom aqui pra gente, ele vai estabelecer, ele vai analisar a longevidade, né, dessa população, acesso ao conhecimento, à escola, o índice de escolaridade, a vazão, né, escolar e evasão escolar, o padrão de vida, se está um padrão de vida digno. Então, o índice de desenvolvimento humano, ele vai fazer esse estudo, essa análise. A população está vivendo muito, está vivendo bem, está tendo condições de saúde, está tendo acesso à escola, ao conhecimento. Como que está o padrão de vida? Tem uma dignidade? Estão vivendo dignamente? Certo? Então, o índice de desenvolvimento humano, ele vai analisar principalmente essas questões. Então, ele está perguntando qual é o objetivo. Por quê? Por que eu vou fazer esse índice, né? Por que eu vou estudar? A Organização das Nações Unidas, a ONU, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, criou um indicador chamado Índice de Desenvolvimento Humano, com o objetivo de estabelecer o nível de qualidade de vida da população de um determinado país, levando-se em consideração os aspectos socioeconômicos. Então, deixa eu só marcar aqui para vocês, isso é só para quem assiste e vê tudo bonitinho, né? Quem me ligar lá perguntando não vai ter resposta. Então, olha só. Objetivo: estabelecer o nível de qualidade de vida da população de um determinado país, levando-se em consideração os aspectos socioeconômicos dos habitantes. Aí vai ver o quê? O nível de vida dessa população, levando em conta os aspectos socioeconômicos, as questões econômicas desse país. Então, o que está sublinhado aqui pode ser a nossa resposta, certo? E a gente pode partir a partir desse ponto aqui. Beleza? Então, vamos que vamos continuar. Vai ser bem rapidinho. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês entenderem a questão do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, aqui nós temos alguns países como Noruega, Suíça, Japão, Suécia, Canadá, França, Austrália, olha os Estados Unidos aqui, ó, 8º na linha de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A expectativa de vida da população norte-americana, a média de 75 anos. O nível de alfabetização está em 99. Beleza?
Então, os Estados Unidos, ele está abaixo desses outros aqui. E o Brasil, ó, lá no... Sei nem falar o número agora. Aqui, 79º lugar. 0,756. Vamos ver a expectativa de vida? 70 anos. O índice de alfabetização, 82. Está bem lá embaixo em relação aos demais países, tá? Até na questão da expectativa de vida, infelizmente. A renda, né, desses países, Noruega, 17.170. Já os Estados Unidos, nós temos 22.130, mas ele tem mais renda. Por que ele está com o índice de desenvolvimento humano mais baixo? Certo? Brasil, olha, coitado, a renda aqui, ó, 5.240. Certo? Então, vamos ver aqui a nossa questão para a gente entender melhor esse esqueminha. O que causa surpresa em relação a essa classificação? O que causa surpresa em vocês com relação à classificação dos Estados Unidos, por exemplo? Se ele tem uma renda alta, porém, por que ele está lá no 8º lugar? Né? Os Estados Unidos, o Japão também, a gente vê aqui, já está no 3º lugar, Canadá, França, são países, ó, Países Baixos, o Reino Unido aqui, ó, mais embaixo ainda, né, dos Estados Unidos, a Inglaterra. Então, o que nos causa uma surpresa com relação a essa tabela? Eis a questão. Na tabela em questão, de 2001, nota-se a ausência de países importantes, como a Alemanha, a Itália, que são reconhecidamente alguns das maiores economias mundiais. Na 8ª posição ocupada pelos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, certo? A gente se espanta com essa colocação ali. Portanto, concluindo, que o IDH ordena de maneira diferenciada os países que detêm as melhores qualidades de vida para suas referidas populações. Então, o IDH, ele vai fazer, como se diz, ele vai colocar em primeiro lugar a qualidade de vida, certo? A questão da qualidade de vida é colocada em primeiro lugar para esse índice aqui. Beleza? Então, aqui está a nossa resposta, certo? Sem resumos, essa aqui é toda. 5. Por que o indicador de renda per capita sozinho pode mascarar a real situação socioeconômica de um país? Galera, o indicador de renda per capita, como a gente viu lá no começo, eu vou pegar o rendimento total de um país e dividir pela população. Só que a gente sabe que esse rendimento ele não vai ser distribuído igualmente para essa população. Então, ele vai me dar um indicador que não é real, certo? É apenas uma suposição. Eu tenho tantos milhões de habitantes. No Brasil, nós temos 216 milhões de habitantes, aproximadamente. Vou dividir pela área total, 8 milhões e não sei quantos lá, 8.400. Não vai dar um número real, porque a gente sabe que nós temos o maior índice de desigualdade na distribuição de renda, certo? Então, ele mascara, ele não mostra a realidade, esse índice, tá certo? É um índice que ele existe ali, porém, ele não mostra a realidade real que existe no país. A renda per capita é um indicador que diz respeito à divisão da renda nacional pelo número de habitantes de um determinado país. Mas essa renda, em realidade, é concentrada em pouquíssimas cabeças. A gente sabe disso. Em um quadro, em um exemplo simplório, podemos pensar da seguinte forma. Olha só aqui, isso é importante. Deixa eu até marcar aqui para vocês. Se há um pão para 4 pessoas em um cálculo de renda per capita, a obtenção de uma média, cada pessoa ficaria com 1/4 do pão. Tá certo? Essa seria a divisão real. Porém, na realidade, o dono do pão comeu e as outras 3 pessoas ficaram com fome. Olha só, essa é a realidade, infelizmente. Assim ocorre com
esse indicador em relação à realidade socioeconômica de um país, ao redistribuir para as demais cabeças uma renda que se concentra nas mãos de poucos. Quer dizer, eu estou redistribuindo. Tem tantos milhões, ganhamos tantos milhões no Brasil, teve um rendimento de tantos milhões, dividido pelo número total de habitantes. Todo mundo tem dinheiro suficiente para poder suprir suas necessidades. Só que isso não é verdade. Certo? Então, esse indicador, ele mascara a situação porque ele mostra uma coisa que não é real. Ok? Bora continuar, então. Última questão. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida resumida do progresso ao longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano. Então, a gente vai fazer um resumo geral do progresso da população de um país. O que eu vou olhar? Renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, que é o Produto Interno Bruto per capita, que considera apenas a dimensão econômica, certo? O Produto Interno Bruto é um outro indicador que considera apenas as questões econômicas. O IDH veio para considerar as questões socioeconômicas, tá ok? Vamos ver então o que ele pede aqui para gente. Deixa eu só me ocultar aqui. Em seu relatório de desenvolvimento humano divulgado em setembro de 2018, PNUD demonstrou que no ranking dos 10 países bem colocados em relação ao indicador mencionado no texto, e como observado nas últimas décadas, verifica-se uma hegemonia nos países da. Quais esses países que é uma hegemonia desse indicador? Nos países da Europa. Ok? Então, aqui a gente tem as 3 dimensões básicas aqui, ó, do indicador, do IDH, tá? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma média resumida do progresso ao longo em 3 dimensões básicas. Então, a gente percebe que nos países da Europa há uma hegemonia desse desenvolvimento, certo? Na questão do desenvolvimento em relação ao acesso à renda, à educação e saúde nesses países. Beleza? É basicamente isso que eles falam aqui. Que a Europa existe essa hegemonia desse indicador. Por quê? Porque há um acesso à renda, há um acesso à saúde, há um acesso a estudo, escolaridade e tudo mais nesses países. Certo, galera? Checkmate. Fim de questão. Foi rapidinho. Não esqueçam de deixar lá o seu nome, série, bonitinho lá nos comentários. Beleza? Quem gostou, deixa o like. Beijo.